Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre a parte de análise combinatória. É a segunda parte da nossa aula, então se você não viu ainda, vai estar aqui nos cards para você assistir. Corre lá antes de vir para cá. E hoje nós vamos continuar falando, né, sobre o livro 3, frente 1, capítulo 12, porque eu acho que é muito importante para vocês em coisas mais rápidas. Hoje nós vamos ter dois assuntos apenas, que vão ser a questão da permutação e a questão de combinação também. E aí, para a gente começar, vamos na permutação. Então, primeiramente, né? Permutação. O que são permutações? São casos isolados de arranjos simples. E aí, por exemplo, se vocês até devem ter escutado no dia a dia, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma casa. E aí, essa pessoa quer trocar de casa. Às vezes, eles têm na parte da imobiliária ou em anúncios, vendo casa, aceito permutação. Ou seja, seria uma de troca de imóveis. Por exemplo, eu tenho uma casa, mas eu quero comprar outra casa. E aí a outra pessoa aceita ficar com a casa que eu tenho e eu fico com a casa dela. Seria mais ou menos uma coisa assim, permutação. E na questão de matemática é a mesma coisa. Então são casos isolados de arranjos simples, onde os elementos formarão agrupamentos diferenciados pela ordem. Nesse caso, quando vocês forem analisar as permutações, elas vão ser essa fórmula aqui. Então, permutação vai ser igual ao n fatorial. Aqui eu tenho um exemplo mais simples que pode até facilitar para vocês, né? Calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Então, vocês sabem que permutação é uma questão de troca. E se vocês param para pensar, vamos analisar aqui antes de usar aquela fórmula. Eu tenho a palavra amor. E aí, eu quero saber quantas palavras diferentes eu posso criar a partir dessas 4 letras. Então, vamos lá. A palavra amor tem, né, 4 espacinhos diferentes. Então, quando a gente vai colocar a primeira letra, nós temos 4 opções diferentes, né? Que eu posso começar com A, M, O e R. 4 opções diferentes. Depois que eu utilizei a primeira letra, vamos supor que seja A mesmo. Nesse segundo espaço, quantas letras diferentes eu posso utilizar aqui? Então, vamos supor, risquei a letra A, que foi a letra que eu acabei escolhendo, suponhamos. E aí sobram 3 letras diferentes. Então, aqui eu já não tenho 4, eu tenho 3 opções diferentes para trocar. E aí, tá, vamos só fazendo esse exemplo para ficar mais fácil. Aqui, agora eu tenho 2 opções diferentes. Eu posso colocar tanto O quanto R. Então, aqui 2 opções e depois sobraria só uma. E aí, independentemente, né, de como fosse essa questão aqui, sobra uma. E aí, isso é o equivalente ao 4 fatorial. Então, a permutação seria nada mais nada menos do que você fazer diferentes palavras. Então, nós dizemos até que a questão da permutação seria criar vários anagramas a partir dessas letras para que a gente tenha as diferentes combinações. Por exemplo, eu tenho aqui, se ao invés da palavra amor fosse a palavra gato. Então, gato. E aí, quantos anagramas a gente pode formar com a palavra gato?
Então, nós fazemos a mesma questão, né? P igual a 4. Por que 4? Porque temos 4 letras diferentes, 4 elementos. Então, 4 fatorial, que vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 também. Então, temos 24 anagramas criados a partir da palavra gato, né? Ou dos elementos da palavra gato. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que pode ser possível. Então, vamos lá. Eu posso criar a palavra gato mesmo, do jeito que tá. Eu posso criar G-A-O-T, G-O-A-T. Eu vou colocar todas as palavras possíveis criadas com a partir dessas letras e eu volto para conversar com vocês sobre isso, beleza? Pronto, pessoal, voltei. Então, aqui nós temos as possíveis combinações, então os anagramas formados com essas letras. Então, vamos contar aqui para ver se faz sentido para vocês. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 1, 2, 3, 4. E nós sabemos que, né, 6 vezes 4 é igual a 24. Então, é basicamente isso. A questão de permutação é bem simples, é basicamente a questão de anagramas, quantas palavras, quantos elementos diferentes a gente pode criar a partir dessas palavras, entendeu? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa parte pode me chamar, mas é bem tranquilo também. E agora nós vamos falar um pouco sobre as combinações. Então, vamos lá, né? O que são as combinações? Combinações são arranjos que se diferenciam pela natureza dos elementos. A ordem, nesse caso, não é levada em consideração. Então, pode-se dizer que tendo um conjunto A, sua combinação simples é um subconjunto de A. Então, pessoal, nesse caso, nós podemos dizer que tendo um conjunto A, a sua combinação simples vai ser um subconjunto de A, com P menor ou igual a N. E aí, lembrando vocês que o N é a quantidade de elementos do conjunto e P é um número natural menor ou igual a N, que representa a união desses elementos na formação desses novos agrupamentos que vão surgindo. Então, vamos lá. Exemplo, determine todas as combinações de 4 elementos. Então, temos A, B, C, D, tomadas 3 a 3. Nesse caso aqui, nós temos algumas opções, né? Então, vamos analisar aqui, né? Todas as combinações de 4 elementos. Nós temos 5 elementos aqui, mas vamos analisar só 4 deles, para que seja possível a nossa análise. Então, vamos pegando, né? Tipo, para facilitar inicialmente todos os números fazendo junções de 3. Então, temos ABC, ACD, ABD e etc. Então, chegamos a essas combinações aqui, diferentes, certo? A partir disso, nós podemos analisar com a fórmula das combinações, porque nós temos uma fórmula para combinação que facilita muito. Então, pode facilitar para vocês também nessa questão. Aqui, o cálculo de combinações simples. Então, nós pegamos o N, P, que temos,
igual a n fatorial dividido pelo p fatorial vezes n menos p, isso tudo fatorial. E aí, pegamos a questão anterior, que temos aqui as combinações de 4 elementos, então 3 a 3, e aqui nós já podemos dizer, né, que nesse caso o número de combinações vai ser o seguinte. Então, temos quantos elementos? 4. E quantos números, né, nos agrupamentos? 3. Então, aqui nós fazemos o seguinte. 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí, isso 4 menos 3. E isso fatorial. Então, vai ser igual a 4 fatorial dividido por 3 fatorial, né? Fatorial. Então, 1 fatorial. Como nós sabemos aqui, né? 1 fatorial vai ser igual a 1 mesmo. Então, nós podemos deixar 3 fatorial aqui embaixo. E aí, como nós resolvemos esse tipo de questão, como eu tinha avisado para vocês anteriormente, né? Vai ser igual a 4 vezes 3 fatorial, tudo isso dividido por 3 fatorial. Então, aqui nós riscamos o que é igual, então 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo, risca, chegando à conclusão de que o número de combinações simples que temos aqui vai ser igual a 4. Então, aqui, por exemplo, onde eu mostro para vocês, temos 4 combinações diferentes. Isso foi mais para vocês visualizarem, mas é basicamente essa questão aqui que nós temos sobre as combinações. Agora eu tenho um exercício um pouquinho mais elaborado para vocês sobre as combinações simples. Então, vamos lá. Exemplo. Quantos times de futebol de salão podemos formar utilizando 8 pessoas, sabendo que um time de futebol de salão é composto por 5 jogadores? Então, aqui nós já podemos dizer que o N vai ser igual a 8, o número de elementos que nós vamos ter, e o P vai ser igual a 5, que é a quantidade de elementos numa combinação, num arranjo que nós vamos fazer aqui. Então, temos aqui, colocar aqui direto. Então, C é a combinação 8, 5. E aí, a fórmula, como é que é mesmo? Então, vamos ver. Vai ser o N fatorial nesse caso vai ser 8, dividido pelo P fatorial, que é 5. E aí, temos o N menos o P, tudo isso fatorial. Então, aqui vamos ter 8 fatorial, 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Aqui nós fazemos o quê? Deixamos o 8, então vamos 8, 7, 6, 5 fatorial. E temos aqui 5 fatorial e 3 fatorial. Então, os que são iguais a gente acaba tirando, né? Riscando porque eles são em comum. Então, e agora vamos ter aqui na nossa questão 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial. Aqui nós temos que 5. Por enquanto eu vou deixar assim, né? 8 vezes 7 vezes 6. Para tirar esse daqui do fatorial. Então, eu sei que o 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1.
Então, vamos lá. 8 vezes 7 vezes 6. E aí, ó, 3 vezes 2 é 6, vezes 1, 6 também. Show. Então, vamos lá. Temos aqui números iguais, podemos tirá-los. E aqui sobrou somente o quê? 8 vezes 7. Então, 8 vezes 7, que nesse caso aqui vai ser igual a 56. Então, este vai ser, né, nós poder... Opa, coloquei errado aqui, perdão. Então, 56. Falei certo, mas coloquei errado para vocês, mas aqui. Então, este vai ser o número de times que nós poderemos formar utilizando 8 pessoas. Então, times com 5 jogadores utilizando 8 pessoas diferentes. E é basicamente isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tem a playlist que eu vou deixar para vocês também. Eu sempre deixo, mas é bom vocês estarem analisando e tá tudo em ordem das aulas que eu fui dando para vocês. Espero que gostem e qualquer dúvida é só me chamar. Tudo de bom para vocês e tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.